Essa noite, fala com cada um de nós, com cada um que te ouve, Senhor. Cada um que está necessitando nesse momento, Senhor, que a tua palavra nessa noite venha convencer e venha salvar, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Ouvintes da palavra de Deus, meus irmãos, hoje quero trazer uma palavra baseada, poderíamos dar um tema, primeiro transformação e depois as bênçãos. Primeiro transformação e segundo as bênçãos. Isso é uma doutrina da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo que todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, a primeira vontade tem que ser a de se chegar a Deus, a de glorificar a Deus, a de adorar a Deus, buscar a Deus, para que depois venha a casa, depois venha o emprego, depois venha o carro, depois venha as suas vontades. Venha a paz na família, venha seus sonhos, seus projetos. Primeiro Deus. Primeiro buscar Deus. Não se pode inverter essa ordem. Porque tem pessoas, alguém pode dizer: por que tem pessoas tão ricas, famosas, e não tem Deus? Eu digo que para você ser rico, você não precisa apenas buscar Deus. Porque no mundo também tem o anticristo maligno, que faz de tudo para uma pessoa não se aproximar de Deus. Ele dá até riqueza. O diabo se aproxima para Jesus quando ele está ali no monte orando e jejuando, e ele tenta Jesus com os prazeres, com os desejos. Todos os reinos do mundo eu te darei se tu me adorares. O diabo apresenta para Jesus aquilo que a carne quer, o prazer. O diabo apresenta para o ser humano aquilo que ele sente desejo, porque ele sabe que em Adão todo ser humano ele é pecaminoso, ele é falho, ele tem uma tendência ao pecado. A carne é fraca, como diz o apóstolo Paulo, para as tentações, se ela não estiver fortalecida em Deus. E o diabo, sabendo disso, ele vai dar riquezas, ele vai dar palácios, ele vai dar coisas boas que satisfazem a carne alegre, para que a pessoa se distancie de Deus. Mas a ordem de Deus é: primeiro busque a Deus. Primeiro enriquece a tua alma. Primeiro fortalece a tua alma, para você ganhar um tesouro muito maior no céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Deus, ele trabalha aqui falando com Salomão, e ele dá a receita para Salomão sobre como deve ser o adorador de Deus. E ele começa dizendo: aqueles que chamam pelo meu nome. Isso significa, irmãos, no Brasil, eu vou ficar só no Brasil, mas podia estender ao mundo. Mas no Brasil, a fé em Cristo Jesus, ela é praticamente na totalidade. Até os ateus já ouviram falar de Deus. Até aquele que não crê em Deus, ele já ouviu falar de Deus. Ele só não quer Deus. Temos crenças, temos muitas crenças que usam a palavra de Deus. E temos aqueles que são conhecidos como protestantes, os crentes, seguidores de Jesus Cristo como nós, que adotamos somente a regra da Bíblia Sagrada.
Nenhum outro livro está acima da palavra de Deus. Nenhum outro livro. Aleluia. E Deus aqui está dando uma ordem, está dando uma instrução para Salomão, o povo que se chama pelo meu nome. Veja que o povo de Israel conhecia Deus, conhecia a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Mas é um povo que estava sempre caindo na idolatria, caindo nas feitiçarias, buscando socorro em outros deuses, buscando a cura em outras fontes, mesmo com o conhecimento de Deus. É igual aquela pessoa que diz que conhece a Deus, que sabe que Deus existe, e vai buscar o socorro em todas as outras fontes. Vai buscar o socorro nas práticas místicas, vai buscar o futuro. Há pessoas que lê mão, joga búzio, joga baralho, vai buscar a sua sorte em ídolos que não falam, busca sorte em tudo. Elas sabem. Essas pessoas têm a Bíblia Sagrada em casa. Então, um povo que se chama pelo meu nome é um povo que já ouviu falar de mim, um povo que tem um conhecimento que eu existo, mas é um povo que não está me seguindo em espírito e em verdade. É um povo que está seguindo a mim de uma maneira em desobediência. E uma das coisas que Deus fala aqui dos erros é a exaltação, é o egocentrismo. Eu sou, eu posso, eu sei. Irmãos, vamos tirar, a humanidade precisa tirar o eu e colocar Deus dentro de você. Tiago diz assim, lá em Tiago capítulo 4, versículo 15 em diante, ele diz: em vez de você dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, em vez de você dizer, diga: se Deus quiser eu farei, se Deus quiser eu irei, se Deus quiser eu terei. Tira o eu da tua vida e coloca Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Tira a exaltação. Por isso que Deus começa: se o povo que me conhece, que diz que me conhece, se humilhar, entender que Ele não é nada sem mim. O que seríamos nós sem Deus, irmãos? O que seria eu sem Deus? O que seria você sem Deus? Nada. Aleluia. Deus olha para a igreja de Laodiceia, uma igreja que está louvando a Deus, uma igreja que está usando o nome de Deus, uma igreja que está dizendo que é crente, uma igreja que está cantando louvores a Deus, mas é uma igreja egoísta, é uma igreja egocêntrica. Ela confia na sua riqueza, ela está confiando no poder da cidade, o poder econômico da cidade, ela confia na medicina da cidade. E Deus manda uma carta para aqueles crentes ali, para aquele povo que dizia que estava adorando a Deus. E Deus diz: vocês não sabem que vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nu. Vocês só sabem que eu existo, mas vocês não me adoram e vocês não me querem da maneira que eu quero ser conhecido de vocês. Aleluia. É preciso se humilhar, irmãos. É preciso reconhecer que sem Deus eu não sou nada. O próprio Jesus disse: sem mim nada podem fazer, disse para o discípulo. Ele estava dizendo, Pedro, Paulo, estava dizendo para os apóstolos, estava dizendo para nós hoje, para nós entendermos que aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós somos, se nós somos algo, se nós temos algo, é porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. É porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. É porque a graça de Deus está sobre a vida da humanidade. Existem duas graças, irmãos, que nós podemos entender: a graça comum. A graça comum é aquela que Deus coloca a chuva, faz a chuva cair na vida daquele que é temente a Deus. Mas a chuva cai também na casa daquele que não teme a Deus, porque Deus tem misericórdia. Deus está lutando para que aquela pessoa um dia reconheça que existe um Deus e que ele venha reconhecer e dar glória a Deus por tudo que Deus faz. Mas existe a graça especial, meu irmão, que a graça é para os filhos de Deus.
Essa bênção, essa graça dos filhos de Deus é o que Jesus disse. Aquele que vem a mim, de maneira eu não lançarei fora. Aquele que se humilha, aquele que reconhece que eu sou o Senhor, aquele que depende de mim, aquele que está na minha mão, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque ele é meu filho. É preciso nós reconhecermos através da humilhação, reconhecer que nós somos pecadores, mas existe um Deus santo, o nosso Pai é santo. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e cortados estão da glória de Deus. Todos eles. Mas 1 Pedro 1,16, Pedro que conheceu Jesus, Pedro que se converteu, Pedro que mudou de vida, ele diz: eu fui um pecador, eu vivia cheio de pecado, hoje eu sou santo, porque eu recebi Jesus como meu Salvador. E se eu voltar a errar, eu tenho aquele que me santifica. Por isso que Pedro diz: sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. A humanidade sem Deus está perdida. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos um povo santo. Ser santo não é o que muitos pensam, que é preciso morrer, para depois que morre vai investigar se houve um milagre, se aquela pessoa, quando foi feita uma oração aquela pessoa, aí houve algum milagre, aí só assim você é santo. Não. Santo é aquela pessoa que é separada do pecado. Santo é aquela pessoa que reconheceu Jesus como Salvador. Santo é aquela pessoa que reconheceu-se pecador e se aproximou de Deus e pediu perdão e se converteu ao Senhor. Aleluia. Esta pessoa é santa. Se humilhar é reconhecer que ele precisa de um Salvador. Quando Jesus está ali no ventre, aquele corpo está no ventre de Maria, e Maria, ela sabe que está carregando o Salvador. Ela sabe que ela vem de Adão e que é pecadora. Muitas pessoas dizem: Maria é concebida sem pecado. É impossível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veja o que Maria diz quando ela tem no seu ventre Jesus. Em Lucas 1:47, Maria diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Eu era pecadora, eu tinha pecado, eu nasci em pecado, mas agora eu tenho um Salvador. Aleluia. Aleluia. Podemos dizer que é a primeira que se converteu, irmão. Foi a primeira que recebeu Jesus, irmãos. Aleluia. Em Deus, meu Salvador. Essa Maria é diferente. A Maria da Bíblia é diferente da Maria que se prega no mundo. Aqui nós temos uma Maria que diz que é pecadora e precisa de um Salvador. É uma Maria que diz que você é pecador, que eu sou pecador e nós precisamos deste Salvador. Isso só acontece quando eu me humilho, quando eu reconheço. Maria se humilha. Ela podia muito se exaltar e dizer: olha, eu sou uma mulher especial. Olha, quem Deus escolheu foi eu. Ela podia se exaltar, se orgulhar, mas ela se rebaixa. Ela se humilha. Ela diz: Deus escolheu a mim que sou pecadora e eu recebo como meu Salvador. Por isso que ela foi exaltada, meu irmão. Porque ela se humilhou. Quem se humilha, irmãos, recebe as bênçãos de Deus. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Aleluia. Quanto mais soberbo, irmão, mais você vai para baixo. Quanto mais orgulhoso, irmão, tudo que você tem, tudo que você sabe, a tua sabedoria, a tua inteligência, é Deus que permite. É Deus que permite. Eu não sei qual a tua habilidade que você tem. Algumas pessoas dizem: é porque eu sou um gênio. E esquece de entender que foi Deus que deu essa sabedoria, essa capacidade. E a pessoa olha só para a sua capacidade e esquece quem deu a capacidade. Você é inteligente porque Deus deu inteligência. Você tem um dom porque Deus deu o dom. Então glorifica a Deus com a tua vida, com tudo que você tem, com o que você sabe fazer. Diga: graças a Deus, glória a Deus, porque foi Ele que capacitou. Glória a Deus.
Tudo que nós temos, irmão, é de Deus. Toda capacitação. Há um perigo muito grande de nós cairmos no egocentrismo. Mas a gente tem que se lembrar como Maria se lembrou. Ela não se exaltou, ela se humilhou. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Humilhação. Tiago diz ainda no capítulo 4, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Por isso, irmãos, que está podendo chorar, tempo de choro, tempo de lágrimas, chora, meu irmão. Chora. Se humilha na presença de Deus. Se errou, cai aos pés do Senhor e vai pedir perdão. Davi disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu cumpri o meu pecado, enquanto eu não confessei meu pecado ao Senhor, a pele se pregava nos meus ossos. Davi está dizendo: enquanto eu não confessei o meu pecado ao Senhor, eu ia de mal a pior. Mas quando eu confessei os meus pecados, o Senhor me tirou de um lago, de um charco de lodo, do lamaçal, onde eu não ficava em pé, onde eu não me firmava, e da lama o Senhor colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele me firmou, porque Davi se humilhou. Davi, como rei, ele desceu do trono da realeza, e ele desceu e reconheceu Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que capacitou ele, e como aquele que escolheu ele para servir. Assim deve ser a nossa vida, uma vida de humilhação, reconhecendo que Deus é tudo na nossa vida. Glória a Deus. Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome a orar. Aleluia. Orar e falar com Deus, irmãos. Nós relaxamos muitas vezes, irmãos, nessa área. Os cultos de oração são tão pouquinhos, irmãos. São tão poucas pessoas que vão falar com Deus. Eu digo que Deus nos deu, é tão bom, nós temos um Pai tão misericordioso, Ele dá 24 horas. E tem gente que acorda e vai dormir e nem se lembra desse Deus. Ele sabe tudo quanto tem na conta dele, cada centavo. Mas ele esquece que existe um Deus, ele não conhece nada de Deus. Ele conhece a sua casa, ele conhece o seu país, mas ele não conhece Deus. Ele fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Ele conhece todo mundo, mas ele não dobra o seu joelho, não se senta para falar com Deus. Orar é difícil para quem está na carne. Orar é difícil para quem vive nesse mundo, está no mundo. Mas é bem facinho quem está espiritual. Quem está espiritual está no ônibus, ele ora. Quando ele está espiritual, ele vai no transporte, ele ora a Deus. Quem está espiritual, quando ele vai comer, obrigado, Senhor, por esta refeição, ele ora a Deus. Quem está espiritual está dando graças a Deus, como disse Paulo. Em tudo, meus irmãos, dai graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Aleluia, Deus. Imagine quantas coisas você tem que agradecer a Deus por dia, irmãos. Quantos livramentos Deus não te deu hoje, irmão? Quantos livramentos? Deixa eu dizer para você, irmãos. O diabo, Pedro diz que é o adversário do ser humano, ele anda em redor procurando quem possa tragar. Sabe por que ele não tragou você? Sabe por que ele não me tragou? Porque anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, diz a palavra, e o livra de todo mal. Deus está dando livramento. É motivo de eu agradecer. Obrigado, Senhor, pelo livramento que eu não vi. Obrigado pelos livramentos que eu nem sei, Senhor, mas a tua mão estava me guardando durante todo este dia. Obrigado, meu Deus. Aleluia. É amanhecer o dia, orar, irmãos, é ser grato a Deus. É amanhecer o dia, toma a minha frente, Senhor. É verdade. Toma, não importa, irmão, você vai levantar com o pé esquerdo. O mundo diz assim: levantou com o pé esquerdo, vai dar tudo errado. Isso é coisa de inimigo, irmão. Irmão, quando você levanta com Jesus, você pode levantar até seus pés. Você pode nem ter pé. Você é um abençoado de Deus, porque você tem um Deus. Não é você que guia a sua vida.
Disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive na minha vida, aleluia. Ele quem diz meus passos. Isso é orar, irmãos. Isso é saber quem dirige a sua vida. Isso é quer ter uma vida de comunicação com Deus. Jesus é o maior exemplo de oração. E nós precisamos nos voltar mais, irmãos. Nos voltar mais. Gostar mais de Deus. Gostar mais de falar com Deus. E a nossa carne está sempre tirando o tempinho de Deus. Está sempre tirando o tempinho de Deus. Mas vamos lutar contra esse obstáculo, irmãos. Porque Deus está cobrando aqui. Quer bênção? Se humilha, primeiramente. Quer bênção? Vem orar, vem falar comigo, aleluia. Aleluia. Orar, irmãos, por quê? Porque nós precisamos agradecer pela vida, pelo livramento, pelo suprimento das nossas necessidades. Deus está suprindo nossas necessidades todos os dias, irmão. Mas Ele está esperando de nós um agradecimento. Obrigado, Pai. Um agradecimento. E Deus nos chama, irmãos. E Deus nos chama porque Ele quer nos ouvir e nos ajudar. Deus nos chama para orar porque Ele quer nos ouvir e nos ajudar. Isaías 59, versículo 1. Eis que a minha mão, diz o Senhor, não está encolhida para salvar, nem o meu ouvido surdo para ouvir. O que Ele está dizendo é que eu estou pronto a te ouvir, meu filho. Eu estou pronto a te ouvir. E o que está precisando, o ser humano precisa, é querer falar com Deus, é querer orar a Deus. Entrega teus sentimentos, teus desejos, tuas necessidades ao Senhor. Vai falar com Deus. Orar a Deus, porque Deus, Ele é quem cuida de nós. Davi no Salmo 23, ele faz uma oração, e quando ele está orando, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Em outras palavras, é o Senhor que me alimenta. Ele refrigera minha alma, Ele guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Davi está dizendo: Deus é tudo na minha vida. Deus está orando, Deus está agradecendo a Deus. Deus diz: aquele que se humilha, ora e busca a minha face. O nosso Deus, irmão, Ele não é um Deus distante. A oração que mais Deus diz, Deus é perto, a oração que Ele ensinou: chame Ele de Pai, porque o Pai é o mais próximo do Filho. O Pai está próximo do Filho. Deus está dizendo: não pensem que o Deus de vocês é um Deus distante. Chama Ele de Pai, porque o Pai é o mais próximo do Filho. A mãe é o mais próximo do Filho. Então não veja Ele como um Deus distante, mas veja como um Deus perto. Buscai o Senhor enquanto está perto. É um Deus de perto. Porque um dia Ele vai ficar longe, mas hoje Ele é um Deus perto. Então busca Ele. O nosso Deus não está distante, Ele está perto. Aleluia. Busque a Deus, porque Ele quer ser íntimo. Busque a face de Deus. Ele buscar a minha face. Ele quer a minha presença. Eu estou olhando para você, você está olhando para mim. Nós estamos face a face. É assim que Deus quer se relacionar comigo e com você. Face a face. Bem pertinho. Face a face. E Ele diz, Apocalipse 3:20, como já foi lido, Jesus disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus quer estar perto de você. Deus quer ser íntimo de você. Ele não quer ficar distante, Ele quer estar perto. E Ele não quer só estar perto, Ele quer estar dentro de você. Ele está presente na tua vida. Busca a minha face. Jeremias 29:12-13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus quer ser achado, porque Ele está perto. Mas quem está buscando o Senhor? Quem está com sede de orar ao Senhor? Irmãos, a cada dia que passa, cumpre-se a profecia de Jesus Cristo.
que por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. As igrejas vão ficando cada dia menos. Cada dia as pessoas vão deixando a igreja. Cada dia as pessoas vão se voltando só para o mundo. E as igrejas vão ficando vazias. É preciso fazer muitas vezes os ameios para atrair as pessoas para a igreja. Às vezes as pessoas ficam procurando como é que eu vou atrair as pessoas a Deus, fica procurando meios físicos. Não precisa, não. Jesus não usou meios físicos. Se a palavra de Deus não atrair você a Jesus, qualquer outro meio vai ser momentâneo. Porque quando você tira aquele meio que você usou, a pessoa vai embora. Mas se você for atraído pela palavra de Deus, Jesus Cristo disse, João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, porque ele já passou da morte para a vida eterna. É a palavra que nos atrai. Se a palavra não me atrair, não é um templo de mármore, não é uma igreja com ar-condicionado, não é as cadeiras alcochoadas que vai me atrair para Jesus. Quem tem que me atrair para Jesus é a palavra. É a palavra. Jesus estava nos montes e as pessoas eram atraídas. As pessoas sentavam nas pedras, sentavam no chão, porque eles eram atraídos por Jesus Cristo. Eram atraídos pela palavra de Deus. E Deus diz para Salomão mais uma vez, que as bênçãos se afastem dos maus caminhos. Isaías 5,7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se o povo cristão pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, irmãos, dos seus maus caminhos. Olha aí, irmãos, se humilha, ora, busca a face e se converte, para que aconteça as bênçãos que Deus prometeu. O que Deus prometeu? Perdoar os pecados. A maior bênção que uma pessoa pode ter é o perdão dos pecados. A maior bênção. Não é nem a cura, nem os bens materiais que você tem tanto buscado. É o perdão dos pecados. Porque o perdão dos pecados nos dá direito a entrar no céu. Você pode ter tudo na vida. Você pode pedir tudo a Deus. Você pode ser uma pessoa que só vai para a igreja para pedir as bênçãos de Deus, financeira, material. Mas se você não pedir o perdão dos pecados, e você tiver tudo o material, você não tem nada. Porque tudo que é físico e material fica na terra, irmãos, é passageiro. Mas se você tiver o perdão dos pecados, você vai entrar num lugar onde não existe tesouro maior, riqueza maior no céu. Jesus diz, e Deus diz para Salomão, 2 Crônicas 7,14, quais são as bênçãos? Ele diz, 2 Crônicas 7,14, ele diz, quais são as bênçãos? Ele diz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levaram um paralítico para Jesus. Tudo que aquele paralítico queria era voltar andando. Tudo que ele queria ouvir de Jesus é dizer, levanta e anda, seja curado. Mas quando ele chega lá, a primeira coisa que Jesus faz, diz é, perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados. Se Jesus não tivesse curado ele já estava com a salvação garantida. Ele ia continuar aleijado, mas morreria e ia se salvar. E tem muitas pessoas no mundo, por Deus não dar suas bênçãos, estão deixando Jesus. Ah, Deus não me deu o que eu pedi.
O maior milagre que uma pessoa pode ter na sua vida, a maior bênção é o perdão dos pecados. Seja morando num palácio, seja morando debaixo de um papelão no meio da rua. Se você tem um perdão dos seus pecados, tanto o que é pobre e miserável, como o que vive rico, ele vai para o céu. Porque o que garante a entrada no céu é o perdão de todos os pecados. Aleluia. Então o mundo precisa entender que ele não precisa de riquezas em primeiro lugar. Ele precisa do perdão de Deus sobre a sua vida. Aleluia. É do que Paulo disse: contentai-vos com o que tendes, seja feliz com o que você tem. Não queira o que é do outro, seja feliz com o que você tem. E com o perdão de Deus, dê graças a Deus pela tua casa. Não queira a casa do outro, queira a casa que Deus te concedeu. Não queira o carro do outro, queira o carro que Deus te concedeu. Não queira as coisas do outro, não seja invejoso. Queira aquilo e agradeça todos os dias por aquilo que Deus te concedeu na tua vida. Aleluia. E Deus diz: quando você tem um perdão dos pecados, quando você se converte, aí Ele faz isso aqui: eu vou sarar a terra. Agora sim, os teus projetos, os teus sonhos serão uma realidade. Ele diz: sararei a sua terra, eu vou abençoar a tua vida. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Que nessa noite, irmão, nós possamos só lembrar que os irmãos já sabem. Lembrar de ser uma pessoa humilde. Nós não somos maior do que ninguém. Aleluia. Jesus, sendo rei, a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se dispôs da sua majestade para andar como eu e você. E ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Eu vim para salvar a humanidade. Jesus humilde. Ore, busque a Deus. Jesus ensinou a orar. Busque a face de Deus. Jesus estava sempre buscando a face do Pai. Jesus chamou ao arrependimento. E Jesus curou, fez tantos milagres. Ele quer sarar a nossa terra. Nós precisamos nos converter primeiro. Nós precisamos mudar a nossa vida. O mundo precisa receber esse Jesus que perdoa, que não somente dá as bênçãos terrenas, mas principalmente a salvação. Entender que Maria e José, sendo pobres, o espírito dela se alegrou com a salvação e o perdão dos seus pecados. Ela estava alegre com a salvação. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento.